Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês um pouco aqui da pesquisa que eu estou conduzindo no meu doutorado sobre a orientação da professora Célia, com o título Towards Modularity Optimization Using Reinforcement Learning for Community Detection in Dynamic Social Networks. O que vamos falar hoje? A motivação da pesquisa, o problema, a revisão da literatura que nós conduzimos, a metodologia que estamos seguindo para essa pesquisa, a solução proposta, os experimentos que nós já realizamos, é, falar um pouquinho de publicações, conclusão e referências. Bom, a motivação da nossa pesquisa basicamente ela recai sobre através da revisão da literatura que nós realizamos, é, descobrimos que, considerando a métrica de modularidade, o estado da arte em redes complexas dinâmicas considera essa métrica com uma variação melhor, né, entre 0,7 e 0,95, sendo que essa métrica ela possui o seu máximo de 1. Então, acho que ainda tem um espaço para uma melhoria. Dos trabalhos que nós encontramos também durante a revisão da literatura, poucos consideram a acurácia dos resultados, né? A sua grande maioria apresenta solução estática, mesmo para análises de redes complexas dinâmicas. E essas soluções utilizam datasets reais e sintéticos também para realizar essa validação. Um aspecto que também achamos interessante abordar na nossa pesquisa é com relação à disponibilização dos algoritmos que foram usados nas soluções em repositórios abertos, para que se torne mais fácil a reprodução dessas pesquisas. Bom, com relação ao nosso problema de pesquisa, os problemas em aberto que encontramos na área de análise de redes complexas dinâmicas, basicamente é o crescente volume, né, de dados das redes complexas dinâmicas. Basta a gente perceber que hoje em dia você realizar uma análise de uma rede social, por exemplo, uma rede social online, é algo um tanto quanto difícil, dado o volume de dados que essas redes apresentam, né? O tamanho de quantidade de vértices e arestas também. Um outro ponto que a gente considera é que a descoberta de uma estrutura de comunidade ótima para uma rede, considerando a densidade de modularidade e a acurácia, né? Então pretendemos atacar esse ponto também. Que algo que também a gente percebeu durante a revisão da literatura é que soluções baseadas em snapshots temporais não se apresentam muito adequados para análise de redes dinâmicas. Bom, a complexidade computacional típica das soluções que nós encontramos também na literatura, ela costuma ser da ordem de VE, né, de O de VE, onde V é o número de vértices e uma quantidade de arestas. Bom, vou falar um pouquinho aqui da revisão da literatura que nós conduzimos, né? Ela se iniciou em agosto de 2020, considerando 3 repositórios digitais, né? ACM, I3E e o Springer Link, durante o período entre 2015 e 2020. Né? Então, consideramos publicações dos últimos 5 anos, levando em conta que essa revisão da literatura se iniciou em 2020. Bom, houve também algumas exceções manuais, principalmente para publicações que eles não estavam nesses
três repositórios, mas encontramos através de links mesmo. Grande parte dessas publicações elas ainda estão no archive, né? Bom, o tipo de publicação que nós consideramos foram artigos em periódicos e conferências apenas. E a string de busca utilizada para esses três motores foi Reinforcement Learning and Community Detection and Social Network. Isso nos gerou uma quantidade de 49 publicações, que dentre essas, 5 foram escolhidas como as mais relacionadas, né? Então, nos anos de 2019 e 2020. Bom, aqui o gráfico de divisão entre o gráfico de divisão por fonte das publicações. Então a gente percebe que a maior parte das publicações elas vieram da Springer. E dessas também isso refletiu na quantidade de artigos aceitos por fonte, né, também, que a grande maioria foi da Springer, então tanto de selecionados quanto de aceitos. Bom, esses são os 5 trabalhos mais relevantes para a nossa pesquisa, né? Com destaque para essa primeira publicação, né, de Santo, de 2021, que utiliza a métrica de acurácia, né, macro e micro F1, para avaliar a solução deles de descoberta de comunidade. Então eles usaram 4 datasets, né, todos eles datasets reais, para realizar a validação do modelo. E a estratégia adotada foi uma estratégia baseada em machine learning, caso com foco específico em CNN, né, em redes neurais convolucionais. Bom, a metodologia que estamos utilizando, aliás, na pesquisa, ela é dividida em 8 passos, né? Então passamos pela parte da revisão da literatura, a definição do problema e a delimitação do escopo da pesquisa. No ponto 3, nós temos o desenvolvimento arquitetural da solução. Esse ainda encontra-se em estágio inicial, ainda está sendo maturado, mas não temos ainda uma arquitetura de solução fechada, né, para a gente considerar a arquitetura final. A implementação da solução, né, nós temos realizado protótipos para avaliar a viabilidade dessa arquitetura. Realizamos também algumas rodadas de experimentação com datasets reais. E do ponto 6 em diante, né, ainda estamos em andamento, né, com a análise estatística dos resultados e o ajuste do modelo. A escrita de artigos científicos esse também está sendo tocado, mas ainda não finalizado. E por fim, pretendemos chegar na escrita e defesa da tese. Bom, nosso objetivo principal é propor um modelo auto-adaptativo de detecção de comunidade, né, para redes sociais dinâmicas. Então aqui fechando um pouquinho o escopo das redes complexas para redes sociais, mas ambas dinâmicas. E que a gente consiga propor esse modelo, implementar e validá-lo empiricamente. Então, no meio do caminho, a gente trata também como objetivos secundários, né, a definição da arquitetura, usando aprendizado profundo, mais a rede de atenção de grafo, né, que é um sub-ramo das redes neurais em grafo. Pretendemos realizar a validação desse modelo usando datasets sintéticos e reais também, e avaliar os resultados utilizando a métrica de densidade de modularidade, bem como a acurácia, né, usando macro e micro F1. E ainda disponibilizar a nossa implementação
no repositório aberto, no GitHub ou GitLab, para facilitar a reprodução e posterior revalidação desse modelo. Bom, a nossa hipótese é que o modelo autoadaptativo para detecção de comunidades em redes sociais dinâmicas, aplicando a aprendizagem por reforço profundo, apresenta resultados comparáveis aos do estado da arte, considerando as métricas de modularidade e acurácia. Então, a nossa proposta de solução que nós pretendemos fazer, né, nessa pesquisa é a definição e implementação de um modelo para a detecção de comunidades em redes complexas que seja baseado em uso de aprendizagem por reforço profundo, rede de atenção a grafo, e que possa ser validado usando datasets tanto reais quanto sintéticos. Bom, essa aqui é nossa arquitetura genérica na solução, que aí tenta responder a nossa primeira questão de pesquisa, né? Como definir uma solução arquitetural usando aprendizagem por reforço profundo. Então, no atual estágio da pesquisa, nós chegamos nessa nossa arquitetura baseada na arquitetura de aprendizagem por reforço usando Actor Critic. Então, nela, nós temos duas redes neurais, uma para implementar o ator e outra para implementar o crítico, levando em consideração que essas duas redes elas usam a estratégia de GAT, não é? de rede de atenção em grafo. Esse quadro maior representa o nosso agente no sistema de aprendizagem por reforço. O retângulo em azul representa o nosso ambiente, né, com destaque para 3 estruturas de dados que compõem o núcleo desse ambiente, né, que é o índice de arestas, a matriz de características dos vértices e a estrutura de comunidade, que esse é o nosso principal foco, né, encontrar uma estrutura de comunidade que maximize a densidade de modularidade. Bom, como experimentos iniciais, nós realizamos 2 rodadas. A primeira foi utilizando ainda uma arquitetura usando o K-Learn. Nesse caso, nós utilizávamos algoritmos clássicos para detecção de comunidade em cima de snapshots temporais, e a ideia era que o K-Learn pudesse escolher um conjunto de parâmetros que levasse esses algoritmos a encontrar a estrutura de comunidade ótima, ou pelo menos uma subótima. Então foi feita uma validação usando um dataset chamado High Energy, porém no decorrer das validações nós verificamos, até está explicitado aí no gráfico, um dos principais problemas de uma maneira geral do aprendizagem por reforço, que é a grande variação no resultado, né? Então o nosso resultado nós não conseguimos estabilizar o aprendizado. E isso nos levou a uma segunda rodada de experimentos, dessa vez abandonando o K-Learn e partindo para o Actor Critic, e usando a estimativa genérica de vantagem e uma estratégia de otimização chamada PPO. Né? Fizemos a validação usando 3 datasets reais e comparando os resultados com o DeSanto. E, para nossa felicidade, conseguimos bater esse resultado do nosso Ground Truth em todas as validações que o nosso Ground Truth fez.
Porém, ainda resta uma questão nossa que é com relação ao desempenho é, em termos de uso de recursos computacionais. Que nisso nós estamos trabalhando para otimizar esse aspecto. Bom, na nossa pesquisa nós tivemos uma publicação que foi, tentamos fazer uma publicação no BRASCID 2021, que foi rejeitada, e estamos finalizando uma outra publicação para submissão no Knowledge Based System, ainda esse ano. Bom, então, para concluir, o nosso estado atual da pesquisa está no esboço da arquitetura genérica, né, que estamos chegando no final. Os experimentos usando o dataset com dados reais, a análise dos resultados alcançou um desempenho superior e no final nós podemos perceber que a revisão da literatura indica o uso de GAT com DRL promissor para cenários dinâmicos de detecção de comunidade. Então, os nossos próximos passos são melhorar o desempenho da implementação, realizar mais experimentos, né? Analisar estatisticamente os resultados para dar mais confiança no que a gente está fazendo, continuar a escrita dos artigos científicos e escrever e defender a tese ainda no final de 2022. Bom, as referências que nós utilizamos. Muito obrigado, pessoal.